os princípios de Deus são muito claros. Então, eu vou trazer aqui, ensinar os princípios financeiros de Deus para as pessoas, a fim de conhecer a Cristo mais intimamente, estejam livres para servi-lo. Esse é o tópico básico do Crown. Eu sei que muita gente aqui já fez o Crown, né? Mas muitos não fizeram. E na Bíblia nós temos tudo que nós precisamos, né? A Bíblia é um projeto de vida. Então, a Bíblia, ela nos traz 2.350 versículos que tratam de dinheiro. Então, quem pensa que a Bíblia não tem princípio financeiro, está muito enganado. Ela só tem 2.350 versículos que falam sobre dinheiro. Então, não é pouca coisa. Talvez seja um dos tópicos que mais Jesus falou, que foi sobre o dinheiro. Podemos dizer que temos, nos princípios financeiros de Deus, 3 razões. A maneira como lidamos com o dinheiro afeta a nossa comunhão com o Senhor. Então, Lucas 16:11 diz: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Esse é uma razão. A outra razão é que as posses competem com o Senhor pelo domínio de nossa vida. A questão financeira, o dinheiro compete diretamente com Deus, né? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, algumas versões trazem a mamon, outros trazem dinheiro, tá certo? Então, para quem acha que a Bíblia, que a nossa vida, ela pode ser separada, está enganado. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. A outra razão é que a grande parte da vida gira em torno do dinheiro. Durante uma semana comum, quanto tempo você gasta ganhando dinheiro ou gastando dinheiro, né? Gasta no seu trabalho, tomando decisões em como gastá-lo, pensando sobre formas de economia ou de investimento, ou orando por uma forma de ofertá-lo. A Bíblia tem a resposta. Então, a nossa vida, ela passa muito rápido e nós diariamente tomamos decisões, seja financeira ou não, nós tomamos decisões, ou de como ganhar, ou de como gastar. De uma forma ou de outra, nós vamos estar pensando no dinheiro. E nós, de cada um que estivermos aqui hoje, tenho certeza que boa parte do seu dia hoje foi gastando, pensando como vou ganhar, como eu vou gastar. Na Bíblia, nós encontramos os princípios guias que são determinantes para a nossa jornada. Alguns princípios fundamentais que você precisa ter em mente. Então, eu vou falar de 5 princípios guia. E depois eu vou encerrar abrindo um pouco cada tópico de pelo menos um dos princípios básicos, que é o da mordomia. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Deus é dono de todas as coisas. Então, se eu sou crente, se eu estou me dizendo que eu sou convertido, eu tenho que ter em mente esse primeiro princípio. Deus é dono de todas as coisas. Não se engane achando que teu tênis não é de Deus, que teu sapato não é de Deus, que a roupa que você vai usar não é de Deus, que as coisas que você vai fazer, eu posso fazer separado, achando que aquilo lá não é de Deus, é meu. Nada do que você é ou tem é seu. Se você se converteu, passou a ser de Deus. Tenha em mente isso, irmãos. Deus é dono de todas as coisas. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Daqui a pouco eu vou dar um outro versículo ainda sobre isso. Precisamos ser mordomo fiéis de tudo que Deus nos confiar. Esse princípio eu vou abrir em outros princípios menores daqui a pouco. Mas é isso. Precisamos ser mordomos. Não somos donos daquilo que nós, teoricamente, achamos que somos donos. Nós somos mordomos, né? Como é que Deus quer que você ganhe ou gasta cada centavo que você tem?
Ah, eu tenho um investimento, eu tenho uma conta, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Não, você é mordomo disso daí. Se Deus é dono de todas as coisas, você é mordomo daquilo que Deus permite que você tenha na sua mão, que você tenha posse disso. Deus é dono de todas as coisas, você é mordomo daquilo que Deus te dá. O que requer desses encarregados é que sejam fiéis. 1 Coríntios 4:2. Né? Ok? 3. Confie a Deus todo o controle de suas finanças. Todas as suas finanças. Se você partir do princípio de que Deus é dono de todas as coisas, de que você é mordomo fiel, então você tem que ter o controle das finanças nas mãos de Deus. Deixe Ele controlar as suas finanças. Como é que eu vou fazer isso? E aí é que é o mais difícil, é o mais demorado, eu não vou conseguir entrar agora, mas existe sim uma forma de você fazer isso, tá? Você tem que confiar em Deus todas as coisas. 1 Crônicas 29:11 traz lá, Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Esse princípio da confiança está ligado diretamente no Deus é dono de todas as coisas. É o terceiro princípio guia, princípio base para que você possa ter controle financeiro sobre todas as coisas. Se você não tiver em mente esses princípios, vai ser difícil você controlar a sua vida financeira. Muito complicado. 4, fidelidade no uso do dinheiro requer domínio próprio, que Deus pode lhe prover. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fidelidade no uso do dinheiro. Essa semana eu falei para os casais, vou voltar a falar agora, eu não sei quem estava lá dos casais, mas alguém até falou, olha, domínio próprio é a ferramenta para que você tenha controle financeiro. Se você não tiver domínio próprio, você não vai ter controle financeiro. E você não vai conseguir progredir na sua vida financeiramente. Você precisa ter o controle financeiro. E a fidelidade no uso do dinheiro é que vai fazer com que isso esteja vivo na sua vida. Gálatas 5, 22 e 23. Celebre cada etapa à medida que obtiver progresso. Por que eu coloquei esse quinto princípio guia aí? Porque assim, cada etapa da nossa vida, cada pedacinho da nossa vida, se eu vou ter o controle financeiro, ele não pode ser assim tão rígido ao ponto de eu não usufruir daquilo que Deus está me dando, daquilo que eu sou mordomo. Ele permite que eu gaste, que eu aplique, que eu faça alguma coisa. Esse quinto princípio, celebrar, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Salmo nos diz que nós temos que comemorar. E esse comemorar pode ser você com você mesmo, fazendo uma viagem, fazendo alguma coisa, ou você ofertando, dando oferta, não o dízimo. Dízimo é mais que obrigação, mas estou falando de celebração. Então, a vida financeira também requer celebração. Cada ponto da sua vida tem que ser celebrada. Então, esses 5 pontos guias, né, princípios guias, eu vou falar um pouquinho agora de um outro princípio básico, que é esse daí, ó, mordomo fiel. Vou falar de um deles, eu vou abrir esses pontos. Irmãos, eu vou ser rápido, eu não vou entrar aqui dando detalhes em todos eles. E aí, pastor, me ajuda se por acaso eu demorar muito nesses pontos aí, tá legal? Dívidas. Como é que eu faço com as dívidas? O que eu tenho que fazer com dívida? Né? Pagar, né? Mas mais do que pagar, eu devo evitar, né? Dívida é uma coisa que eu tenho que evitar, irmãos. Mas ninguém consegue viver sem fazer dívidas, né? Não sei. Eu consigo. Vocês querem um exemplo prático? Eu tenho. Eu sou assim. Você não tem nenhuma dívida?
Eu só tenho aquelas dívidas que eu não chamo que sejam dívidas. Por exemplo, se eu vou comprar em alguma coisa, fone, ou melhor, celular, agora. Você quer ter um bom celular? Então, tenha como propósito comprar à vista. E tem mais um detalhe. Quando você compra à vista, você consegue o quê? Descontos, pessoal. E quando você não tem desconto, você pode ter certeza que ele vai te sugerir um parcelamento. Ah, eu não posso te descontar, mas eu posso deixar você pagar em 4 vezes. Normalmente é assim, tá? Ué, mas espera aí, então você não pode me dar desconto, mas eu posso pagar em 4 vezes? Já está te dando um desconto. Só que ele não pode, segundo a teoria dele, te dar um desconto. Mas nem se eu pagar com Pix, ou se eu pagar à vista, tenta fazer isso para você, só como você vai ter um desconto. Ele vai te dar o desconto. Se ele não te der o desconto e você tem o dinheiro à vista, então faz em 4 vezes. Mas não faz em muitas vezes, porque senão você vai começar a acumular e aí vai virar dívida. Esse é o problema, nós temos que tomar cuidado. Temos que ter o tal do domínio próprio. Nós temos que ter domínio sobre as nossas finanças. Então, se a pessoa está me oferecendo uma oferta de 4 vezes, tá bom. Faz em 4 vezes, mas deixa esse dinheiro que você ia gastar à vista na poupança, na aplicação, em algum investimento. Tá ok? Esse é o primeiro. Evite dívidas. Tem algumas que a gente não vai conseguir escapar. Por quê? Porque houve um acidente na família, saúde, carro, sei lá, alguma coisa lá apareceu que você teve que fazer, né? E não consegue, mas tem que evitar. Como é que eu faço para evitar as minhas dívidas? Né? Conselho. Como é que eu faço para investir? Conselho. E aonde é que eu vou achar conselhos? Né? Buscando. Aonde eu vou achar quem entende melhor do que eu em determinada coisa? Não sei, pode ser o pastor. Desculpa, não estou querendo sobrecarregar o pastor. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Procure na Bíblia, na palavra de Deus. Você vai achar. Como eu disse, você vai achar tudo o que você precisa na Bíblia. A palavra de Deus tem a resposta para todas as coisas que você precisa, irmão. Não caia nessa de que a Bíblia não tem. Tem sim, pode ter certeza. Se você não consegue, um amigo, um diácono, um irmão, procure alguém. Né? O Couto, procure o Couto. O Couto é um bom amigo para conselhos. É lógico que tem, quando a gente fala de finanças, tem que ser alguma pessoa confiável. Né? Então, aí, você vai ter que sofrer um pouquinho em buscar, mas você vai achar. O outro é a questão da honestidade. Olha, mordomia, irmãos, mordomia, honestidade. Honestidade. No quê? Por que eu tenho que ser honesto? Essa é uma das maiores dificuldades quando a gente vai fazer o curso do CRAU, e lá eu achei várias experiências, né? Teve um que falou assim, era empresário, ele falou para mim assim, eu não consigo ser honesto em tudo. Consegue, irmãos. Tudo, absoluta. Honestidade tem que ser absoluta. Eu já contei essa experiência várias vezes, mas é tão gostoso eu contar essa experiência, já faz vários anos que eu conto isso, mas a condução até era mais barata, mas foi num ônibus. Eu contei essa experiência. Eu dei uma nota de R$5 para a mulher, lá, para a cobradora, o ônibus estava lotado. E ela me deu o troco e eu falei, desculpa, mas o troco está errado. E a mulher falou tanta abobrinha, que eu nem vou falar aqui, mas ela falou tanta coisa de mim, né, do meu caráter, onde se viu que nada, estava certo sim, porque não sei o quê, falou um montão de coisa. Né? E eu falei para ela, olha, você me deu um troco de 10 e eu te dei 5. Está errado. Aí ela ficou quieta e o ônibus inteiro caiu na gargalhada, lógico, né? Estava lotado. Porque eu estava dizendo para ela que ela tinha me dado R$5 a mais. Mas ela achou que eu estava querendo falar que ela tinha dado errado para menos, né? E não era. Contribuições. Como é que você tem que ser? O que você tem que fazer na contribuição, se você é um mordomo fiel? Generosas, irmão, generosas. Né? O dízimo é uma obrigação, na minha parte, do meu ponto de vista. Tá? Dízimo é dízimo. Mas as contribuições, além do dízimo, tem as ofertas. Olha aí, graças a Deus essa igreja é generosa. Nós falamos da cozinha e a gente conseguiu fazer o salão, além da cozinha. Né? Por quê? Porque as ofertas foram generosas. E é assim que elas devem ser. Trabalho, nada de graça. Não adianta o irmão querer achar que vem tudo de mão beijada. Não vai vir. Né? Não vai vir.
Né? O trabalho tem que ser árduo, irmão. É trabalhando mesmo. Ah, como é que eu vou ganhar? É trabalhando. Você quer economizar? Já está lá no limite, se não tem como economizar, vai ter que arrumar um outro emprego, uma outra coisa, vai ter que se virar. Para você economizar, vai casar, né? Se ficar só naquela tabelinha né? Tem que economizar, não é? Tem que economizar agora, irmãos, não é? Eu vou casar, mas vai ter que economizar. Eu e a Jair, quando casamos, nós combinamos uma coisa. A gente ganhava, os dois ganhavam bem. Mas eu falei para ela, eu vou sustentar a casa. E ela falou assim, e eu, quando as crianças aparecerem, eu vou querer parar. Eu falei, então pode parar agora. Não de trabalhar, mas vamos economizar. Então, a tua parte vai toda para a economia. Nós vamos viver com o que eu ganho. Nós não vamos somar os dois. Eu já sabia que ele ia parar de trabalhar. Por que é que eu vou viver num patamar de vida, somando os dois, se ela disse que vai parar de trabalhar? Não dá. Então, já faça o seu padrão de vida com o salário dele. Ah, não dá. Dá sim, irmão. Dá sim, pode ter certeza. Você vai ter sempre exemplo de gente que ganha menos que você e está vivendo. Então, você vai ter que dar um jeito. Ah, mas eu não sei. Bom, vai ter que ter. Tem um jeito. Investimento, mesma coisa. Investimento é partindo da economia. E aí é que entra, a lição é enorme. Você tem que fazer aí um fluxo de caixa do que entra e do que sai. E você tem que colocar o seu dízimo lá, as suas contribuições e os seus gastos. Agora, como é que você faz isso, irmão? Tendo que fazer esse fluxo, você tem que anotar. Tá? O que você gasta, como você faz, do que você vai investir. Ah, quando eu ganhar 10 mil reais por mês, eu vou investir. Está errado. Investimento não é quando você vai ganhar 10 mil. Investimento é quando você vai ganhar 500 ou 1.000 reais, ou 2 mil. É agora. Quanto que eu vou investir? 10 reais, 5 reais, 500 reais, 100 reais. Eu não sei qual é a tua capacidade de investir, mas se você pegar um pouquinho agora, é o que você vai economizar. E você pode ter certeza que há muitos anos você vai ter um valor muito maior do que o que você começou. Mas você tem que começar. Ah, não espera começar com 1.000, 2.000, 3.000. Nasceu agora o Joaquim, não é? Nosso neto, não é? Não nasceu? Eu já perguntei para o Gabriel e para a Débora qual era a conta da poupança deles, que eu queria depositar um dinheiro lá. Falei, qual é a conta do... Aí, essa semana, o Gabriel já me falou que na XP ele descobriu que pode abrir, ele vai abrir e vai me dar a conta dele. Quanto é que eu vou pôr lá? Você acha que eu vou pôr lá 1.000 reais por mês? Eu vou pôr lá, sei lá, 50, 100 reais, não sei, mas eu vou pôr um pouquinho. Quando ele tiver 18 anos, ele vai ter um pocão, tá certo? Porque eu sei que eu vou pôr, o outro vô vai pôr, e o pai vai pôr, e vamos lá, vamos começar, tem que começar. É agora, irmão, não espere. E aí, filhos. O que eu tenho que fazer com filhos? Treinar. Os filhos se treinam. Eu contei nos casais domingo passado, a minha filha, quando a gente saía para... A Débora, quando aprendeu a falar e a passear com a gente, ela passava na frente das lojas e ela falava, pai, que lindo, eu preciso desse brinquedo. Preciso. Não precisa nada. Mas o que é? Não é Natal, não é aniversário, precisa nada. Se der, a gente compra depois. E você pensa que é fácil fazer isso? É, irmão? Não. Dizer não para o filho, dizer não para o neto, dizer não, é muito complicado. Mas você tem que aprender. Você tem que mostrar para o teu filho que não é agora, não é, eu quero. Desculpa, tá, Pedrinho? Mas é isso, né? Teu pai tem que dizer não. Se não disse, está errado. Tem que aprender a dizer não. Filho é treinamento. E ele tem que aprender que você sabe economizar, ele vai economizar também. Tá? É a partir do exemplo. Gastos. Sabedoria, né? Eu tenho que ser sábio. A Bíblia te ensina. Então, você vai ter lá vários exemplos. Então, como é que eu vou gastar? Com sabedoria. Acabei de dizer agora. Se está caro o A, compra o B. Se dá para comer agora, come. Se não der para comer, come depois. Dá sempre para a gente almoçar fora? Não dá para almoçar fora sempre. Dá? Não dá. Mas que dá para a gente economizar, e aí é que entra o problema. Às vezes a gente não quer economizar um pouquinho. Irmãos, olha a tua conta, vê o que você pode economizar lá. Se você economizar 300, 200, 100, 50 reais, pronto, já foi comer fora. Então, nós temos que identificar os nossos gastos. Como é que eu vou fazer isso? Pega um caderno,
Começa a identificar lá, hoje eu gastei isso, gastei isso, gastei isso. Puxa vida, eu não precisava ter gastado isso. Aí, ó, já identificou alguma coisa. Você tem que ser sábio, irmão. Sabedoria parte do início de você identificar onde é que está indo para o ralo o teu dinheiro. Que você pode economizar, você pode. Que você pode investir, você pode. Que você pode evitar a dívida, você pode. Se você não sabe fazer isso sozinho, busca conselhos. Honestidade em tudo. A honestidade faz parte desse material. Irmãos, eu queria falar mais, mas não dá para falar mais. Eu vou parar por aqui. Tem uma outra tabela que eu acho que dá para eu, talvez, mostrar para os irmãos. Posso mostrar mais uma tabela? Legal. Ó, eu não sei quanto sabe o que é juros compostos e juros simples. Juros simples é o seguinte, 1% ao mês, quanto dá no final do ano? 12. Esse é o juro simples. Só que a nossa vida não é feita de juros simples. Primeiro que os juros são compostos, é juros em cima de juros, tá? Então, por isso que chega no final do mês, não é 12. É 12 e alguma coisa. Na dívida também é assim e na poupança também é. Por isso que eu ensino os juros simples, a diferença dos juros compostos. Quando te falarem que, mas você paga aí 2% ao mês, não é 24 no final do ano. Faz os cálculos, tá? Então, olha, qual é a importância disso nos juros acumulados do simples com compostos? Olha aqui, ó. Quanto antes você começar, melhor vai ser. Ó, se você começar aos 21 anos de idade, quem tem 21 aqui? Ou menos? Quem tem 21 aqui? Tem menos. Tem menos, né, Pedrão? Ó, tem menos, 21. Se você começar aos 21 e economizar R$1.000 por ano, R$1.000 por ano, é difícil? Não vou dizer que é fácil, não. Né? Divide aí por 12, dá um pouquinho menos do que 100, né? Reais por mês. Mas se você economizar 1.000 por ano, até os 21 anos, tá dando para todo mundo ver aí? 1.000. Quando você tiver 28 anos, você economizou 12.579. 12.579. Quando você tiver 28 anos, você economizou por ano 1.000. Nos 28, você já economizou 12.000. Nossa, Pedro, só isso? Aí, quando você tiver 65 anos, tá? Você economizou 8.000, que foi do 21 até o 28. Você economizou 8.000. Quando você tiver 65, e você pensa que, 65, está longe. Eu vou fazer daqui a 2 anos 70. Tem muito mais gente aqui que tem mais do que 65. Passa rápido. Você parou nos 27, olha lá, nos 28. Você parou nos 28. Sabe quanto você vai ter aqueles 8.000 que você economizou? 427.752. 427 mil reais. É o que você vai ter. Agora, se você começar aos 29, dos 21 aos 28, foram só 8 anos de economia. Mas se você começar aos 29 e parar aos 65, parar aos 45, vamos dar o mesmo tempo lá. Se você parar aos 45, né, você vai ter 44.500 e pouco, porque você economizou R$1.000 por mês. Mas olha, você começou aos 29, parou aos 65. Quanto tempo foi aqui? 37 anos economizando. Antes você só tinha 8. Você só economizou 8 anos. Agora, você economizou durante 37 anos. Sabe quanto você vai ter? R$343 mil. Vou ter menos? Vai ter menos. Quem começou antes, conseguiu 427 mil. Quem começou depois, 341 mil. O tempo é muito complicado, irmãos. Quase, aqui,
120 mil a mais. 120 mil a mais. Não, 90 mil a mais. Aqui tá, a tabela aqui está ruim, 90 mil a mais. Mas o que eu quero ensinar aqui é que se você começar cedo, você vai ter muito mais. Se você começar tarde, você vai ter muito menos. E aí? Eu não vou economizar por causa disso? Agora eu já tenho 60. E aí, não posso economizar? Eu tenho uma péssima notícia para você, irmão. Uma boa e uma péssima. Se Jesus não voltar antes, quem tem aqui mais do que 60? Vamos dizer que você tem quase 70, ou tem mais de 70. Se você tiver com a sua boa saúde boa, você vai chegar no 100, você vai passar do 100, tranquilamente, você vai passar do 100. As pessoas estão comemorando 90, quantos 90 nós já comemoramos esse ano? Antigamente a gente demorava para comemorar 90, hein? Mas agora está chegando rápido. E você vai passar do 100, meu filho. Sinto muito. Se Jesus não voltar antes, você vai passar do 100. Então, trate de economizar, trate de guardar, porque senão você não vai ter. Agora, o ter não é só para você, né? Eu falei lá atrás, é para o teu filho, é para o teu neto, é para alguém, gente. Não é só para você, é para a igreja, né? É para os irmãos, é para ajudar alguém. Então, não olhe só para o teu umbigo. Olhe para a volta também. Então, se você quiser economizar para o teu filho, comece agora. Mas não espera ganhar 2, 3 mil reais. Economiza 50, economiza 40. Mas comece. Essa tabela eu trouxe para isso, tá? 8 anos de economia lá, começando aos 21, indo até os 28, e parando, lógico, não gastando. Você vai ter 427 mil. Você começando aos 29, indo até os 65, você vai ter só 343. Você economizou durante 37 anos. Mas isso é a matemática financeira, eu só posso te explicar isso numa outra aula, onde eu vou explicar os juros compostos, que não dá tempo. Tudo bem, pessoal, eu sei que vocês têm um montão de dúvida. Agora, domingo, eu vou falar sobre investimento nos casais. Quem for casais aí, quiser participar da aula lá, pode participar e eu vou falar um pouquinho de qual o investimento que a gente poderia fazer para chegar nessas coisas aí, tá? Hoje a taxa Selic está em 14,75, quase 15%. Se você estiver poupando na poupança, você está perdendo dinheiro. Mas continue poupando. Eu não desmotivo, eu não sou contra você investir na poupança, porque tem gente que confia na poupança, não confia em outra coisa. Mas tem coisa que dá muito mais do que poupança. Então, eu vou falar sobre investimento domingo aí. Pastor, era isso. Eu acho que eu passei um pouquinho. Não? Que bom. Então, está ótimo. Pedro, na verdade, a gente ainda tem alguns minutos aí, talvez uns 7 minutos, até 10. Então, eu queria abrir agora para a gente fazer algumas perguntas, quem sabe você possa se aprofundar aí, né? Então, uma pergunta que eu queria fazer. Legal, se a gente estivesse começando agora, né? Mas muita gente já começou a vida e já está enrolado. Essa é a verdade. Por que não me falaram isso antes? Talvez até tenham falado, né? Mas aí a falta do domínio próprio, um monte de coisa a mais, imaturidade, ingenuidade, talvez alguns aqui estejam enrolados, creio que não muitos, né? Qual o conselho para quem está endividado? Porque você falar para investir, guardar para quem está endividado, a pessoa pensa, ou eu pago a dívida, ou... E aí? Boa pergunta. O primeiro passo não é guardar dinheiro realmente, tá? Porque você não vai conseguir. O primeiro passo é eliminar a dívida. Ou acabar com a dívida, ou diminuir a dívida. E como é que eu posso fazer isso? Você tem uma dívida no cartão de crédito, por exemplo. Primeiro passo, cara, vai lá, vai negociar. Você tem que negociar. Tenho certeza que qualquer banco, que qualquer cartão de crédito, quando você for negociar, você vai pagar muito menos do que você está devendo. Então, você tem que ir negociar. Tá? 2, eu tenho uma dívida no banco.
né? Eu fiz essa dívida aí e eu tenho um valor enorme. Tente procurar uma outra forma de você eliminar essa vida com juros menores. Então, se você for negociar, você vai encontrar juros menores. O banco vai te fazer isso. Gente, qualquer dívida, ela é negociável. Tenha certeza disso. Mas o que você tem que fazer é pagar essa dívida. Então, não ficar fazendo dívida, não ficar enrolando. Eu devo 5 mil reais e eu continuo gastando mais. Esse é o problema, pastor. A gente, às vezes, continua gastando mais. Você tem que gastar menos. E como é que você vai identificar isso? Aquilo que eu falei, sente com a tua esposa, sente com a tua parceira, sente com alguém e vamos ver aonde o meu dinheiro está indo embora. Eu tenho que identificar isso, tá? Eu tinha o costume, quando minha esposa trabalhava, de quase todo dia ir lá tomar um cafezinho com ela na padaria do lado. Gente, a padaria cobrava R$7 cada café. Eram 2. Pô, 2 cafés por dia, dá 5 vezes 7, 35, vai né? R$100 por semana. Pô, era R$400 por mês, eu não estava nem vendo. Eu falei para ela assim, não dá para a gente tomar um cafezinho lá no colégio, não? Lá não tem. Ou a gente, pelo menos, tomar um café por semana, em vez de tomar todo dia. Tem que identificar. O café. Será que você não tem outras coisas que você faz, que está indo embora, que dá para você pagar a dívida, em vez de você gastar? Tem que identificar onde está indo o teu dinheiro. Eu pego o táxi. Não dá para ir de ônibus? Não dá para ir de metrô? Gente, dá licença, vai de metrô, vai de ônibus, vai a pé. Entende? Vai a pé. Daqui até onde eu moro, são 13 quilômetros. É 2 horas de caminhada. Sai antes. Bom, não sei. Eu não preciso fazer isso todo dia. Mas dá para fazer. Então, pessoal, tem saída. O que nós precisamos fazer, pastor, é descobrir, então, como fazer para pagar essa dívida, tá? Negociar. Primeiro ponto, negociar. Vale a pena. Então, vê lá quanto tempo falta da dívida e propõe um pagamento para a pessoa. Olha, eu não estou conseguindo pagar desse jeito. Não dá para você fazer em 40 vezes, em vez de 20, eu pago 500 em vez de pagar 1.000, já diminui um pouco. Mas tem que negociar. Se precisar de ajuda, me convoca aí, eu tento ajudar no que for possível. Pessoal, jogo é errado. Se você não quiser dizer que é pecado, eu diria que é errado. Mas, no mínimo, também é pecado. Para mim, entendeu? Por quê? Porque, lembra que a gente falou? Deus é dono de todas as coisas. Então, quando você pega um dinheiro para jogar, mas eu posso ganhar. Tá bom, você pode, mas é 1 em 1 milhão. Você está jogando, pessoal, entendeu? Me perguntaram, pastor, da última vez aí, se investir em day trade é legal? É legal, day trade é bacana. Eu percebi que eu não tenho estômago para fazer day trade. Depois eu explico para quem quiser o que é day trade. Day trade é você comprar uma ação que está valendo 5, esperar ela subir no mesmo dia, chegar em 5,10 e vender. Puxa, né? Só que eu peguei 10 mil reais e comprei ações a 5 reais. Aí quando ela chegar a 5,10 eu vendo. Só que ela pode cair. Né? Mas amanhã ela sobe. É verdade. Por isso que day trade a gente ganha. A gente pode ganhar 5 mil hoje e amanhã perder 5 mil. Pode ganhar amanhã e tal. Eu ganhei. Todas as vezes que eu fiz day trade, pessoal, eu cheguei a ganhar até 500, 600 reais num dia. Mas meu estômago estava indo embora. E o meu relacionamento com Deus também estava indo, porque eu ficava, Senhor, me ajuda. Senhor, não, agora eu preciso ganhar. Peraí, entendeu? Então, é o tal da Bet. A Bet está me dando 50 reais de crédito se eu jogar e tal. E aí você ganha, e aí você quer jogar mais, e aí você torna a fazer. Está errado, pessoal. Jogo, para mim, é fora de cogitação. Você tem que economizar, trabalhar e ir atrás para ganhar. Jogo não está na nossa relação. Acho engraçado que ontem eu estava jantando com meu filho, e ele me fez a seguinte pergunta. Papai, se alguém te pagasse 5 mil para você ficar vegetariano 1 mês, você ficava? Não, ele começou com menos, acho que foi 500. Falei, não. E se fosse 5 mil? Também não. E se fosse 100 mil? Não. Papai, que é isso? Por quê? Falei, filho, porque a palavra de Deus ensina que a forma do dinheiro vir para a sua mão é por meio do trabalho.
Então, o princípio da palavra. Se esse princípio ficar firme, ele vai ser protegido das betes e outras coisas. Então, eu queria fechar, Pedro, assim, você falou aí no começo a respeito de alguns princípios da palavra. Você teria, assim, algum exemplo, uma experiência, ou um pensamento, assim, por que se a gente observar a palavra, não é que é a teologia da prosperidade, a gente vai ficar rico, essas coisas, nada a ver, não é isso que a gente está falando. Mas por que a gente vai ser abençoado? Qual a diferença na prática? Tem ou não? Eu acho que sim. Olha, por quê? Né? A gente tem o costume de olhar os não crentes, e a gente tem o costume de olhar o desenvolvimento desses não crentes. Ele fala, puxa vida, o cara comprou um carro novo, o cara está com uma casa nova, o cara está com roupa nova, e eu estou com tudo velho aqui, eu não consigo progredir, né? A Bíblia é clara no progresso, né? Então, assim, Pedro, quando estava pescando, não conseguia pegar nada, e aí chega Jesus lá e fala, joga do outro lado, né? E ele jogou, e aí o barco encheu, e ele quase que tomba o barco de tanto peixe, né? Então, eu diria assim, tudo é uma questão de costume, e na Bíblia, a gente vai ver que os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles não tiveram riquezas. Me fala com quantas bênçãos Pedro morreu, com quantas casas ele morreu, com quantas casas Paulo, né, morreu. Pega qualquer exemplo dos discípulos. Quais foram os bens materiais que esses discípulos tiveram? Eu não acho nenhum. Nenhum dos discípulos, nem Paulo, hein? E Paulo era ilustrado. Paulo era, de todos, para mim, Paulo era o mais bambambam, né? Porque, afinal, ele era cidadão romano, ele foi educado por um dos maiores educadores na época, não tinha escola na época, não tinha colégio batista, nem nada, né? E ele foi educado. No meio do caminho se converteu, perseguia os cristãos, porque estavam atrapalhando, e, no fundo, acabou se convertendo e se tornando um deles, né? E ele dependia da igreja para se sustentar. Então, é assim, pensar no bem material, a gente pode pensar, mas não necessariamente se desgastar com isso. Você pode pensar em ter um bom carro, em ter uma boa casa, mas você pode ir fazendo disso uma bênção, não uma maldição. Então, eu acho que você pode pensar em melhorar a sua vida financeira, né? Saindo da dívida, né? Pode até pensar em melhorar. Jesus nunca amaldiçoou os ricos. Ele disse que era mais difícil, mas não disse que era impossível. Então, eu não sei, pastor, se eu respondi, mas eu acho que a gente não precisa ter uma visão de ter uma bênção. Como eu disse, meu avô ensinava a eu criar sonhos e brigar por ela. Então, o primeiro presente da minha mãe comprado por mim, eu trabalhei numa papelaria chamada Garotinho, lá na Antônio de Barros, o dia inteiro para ganhar um pato de vidro, de cristal, não era de porcelana. E eu dei para minha mãe o pato de porcelana, entendeu? E depois a gente foi dando outras coisas. Então, não precisamos criar grandes sonhos, né? Vou ter um iate. Será que eu preciso ter um iate? Né? Entendeu? Então, comece com sonhos pequenos e vai adicionando esses sonhos, né? Eu não sei, pastor, se eu respondi. Oi? Troca o iate por uma casa. Canoa. Casa, eu entendi daqui. Estou meio surdo. Canoa. Então, pastor, é assim, eu não sei se eu respondi. Acho que eu meio que saí pela tangente, mas eu acho que é isso. Eu acho que exemplos a gente tem, né? Como eu disse lá, minha filha queria tudo na hora, e a gente educou a ela a que ela não tivesse na hora. Graças a Deus ela casou com um garoto que também pensa como ela, e os dois já têm casa própria. Tem casado o quê? Tem 4 anos de casados,
4? 3? Sei lá. Mas já tem casa própria. Os dois juntos já tem.